Eu não sei, vocês estão como é que está isso? Como é que é o conselho? Como é que é, diante disso tudo, como é que vocês lidam com isso? Como vocês têm resgatado essa galera? Normalmente a pessoa, o jovem, né, que ele chega para conversar comigo e tal, e tem acontecido algumas vezes, é questão assim de confessar, né, o pecado. Sempre há aquela timidez e tal, aquele receio, né, de se abrir, mas quando consegue falar, cara, eu me lembro de como eu era. De maneira. Sabe? Essa postura, assim, às vezes a pessoa, ela vem falar, o jovem vem falar como se fosse o fim do mundo, sabe? Ele chega com aquela vergonha, cara. E muitas das vezes eu me lembro desse dia que eu acabei de contar aqui. Da vergonha que eu tava, sabe? Do sentimento. E aí você não chega querendo matar essa pessoa de falo, novo. cara, a primeira coisa que eu falo é assim, cara, não é o fim do mundo, pô. Ó, brother, vocês são muito amados pelos parentes de vocês aqui. Os caras estão falando aqui, ó. Caraca, velho. Vocês são o melhor que tem. Teu primo Bruno tá aí, ô Vinícius, falando que você é um evangelista da família e tal, não sei o quê. Cara, o Bruno é um cara assim, tremendo, velho. O Bruno, ele é um cara. Vocês acham que eu tenho um coração grande? O Bruno tem o dobro do meu coração, assim. Ele é muito um precioso. Cara muito precioso, cara muito Bruno, bondoso. Beijo, meu brother. Pensa num cara bom pra conquistar pessoas, é o Bruno. É um evangelista. Pô, eu vou te falar, a tua família tem esse dom, né? Esse dom, porque né? eu me lembro de um... Que assim, começando no evangelismo que a gente faz no carnaval, né? A tua mãe sempre foi evangelista pra caramba. Assim que vocês chegaram, assim, caraca, as pessoas paravam pra falar com a Luciana. Aí tu chegou também, caraca, o Vinícius é outra parada, mesmo com essa cara fechada aí, parecendo policial, mano, os caras param pra falar com o polícia. Encosta aí, levanta a mão, quero falar contigo. Mas converteu a prisão, irmão. A minha mãe realmente é algo natural assim dela, cara, que a minha mãe, ela tem, tipo assim, ela tem horror de chamar atenção, minha mãe, horror. Assim, que fiquem falando dela, isso aqui minha mãe não gosta, ela fica toda. Mas as pessoas param, cara, pra falar com ela, comentam, isso aqui e tal. Ela gosta, é uma parada realmente bem natural, assim, dela, sabe? Mas, voltando aqui, né, cara, eu me lembro desse dia, sabe? E aí, quando eu vou falar, a primeira coisa que eu falo, assim, pro jovem, eu falo, cara, beleza, mas não é o fim do mundo, sabe? Errou, vamos ver, vamos procurar primeiro o gatilho, cara, que te fez errar, isso aí, né? Porque... Uma das coisas que, nessa caminhada, né, nesse processo, uma das coisas que eu comecei a procurar na minha vida são os gatilhos que me faziam chegar até o pecado, sabe? Isso é muito legal. E eu comecei a cortar esses gatilhos, velho. Então, assim, se eu tá no ambiente, né, igual eu fui lá com meu amigo e tal, me leva a pecado, cara, não vou mais. Sim. Seja o lugar que for. Entendeu? Seja o lugar que for. Pode ser um barzinho de esquina pra comer um petisco. Não vou mais. Entende? Eu acho que a galera hoje, a juventude de hoje, tem muita dificuldade em eliminar os gatilhos. Porque acha que é radical. Acha que é uma coisa assim, muito radical. A galera hoje em dia tá com muita dificuldade de ter posicionamento. Sabe qual é, cara? De se posicionar. Velho, eu preciso mudar. Eu preciso me converter. Sabe? Esse posicionamento que uns tiveram do jeito que vocês, outros, né, já de outras formas, assim, mas essa postura de eu preciso conhecer mais de Deus, mano. Mas eu acho o que meu temor com essa teologia inclusiva e com essa compreensão, essa aplicação de hipergraça está justamente nisso. Isso vai gerar uma mentalidade permissiva em algum momento. Porque ela vai distorcer, ela vai projetar uma coisa, cara, é você estar com a mão estendida para o pecador, sempre disposto a começar de novo, a nunca condenar e sempre caminhar as milhas que forem necessárias. Papapá. Outra coisa, cara, é você dizer, tá tranquilo, é assim mesmo. Porque uma coisa é bem verdade. Embora estejamos imergidos na graça, o pecado, ele tem consequências. Sim. E mesmo, uma coisa que a galera tem às vezes dúvida, né? Mesmo às vezes você
Você se arrependeu, pediu perdão, você foi perdoado, mas você colhe da consequência do pecado. Sim. Eu pastorei um cara, uma vez que ele teve que fazer uma confissão de um crime. E ele ficou entre a cruz e a espada, né? Eu falei, não, mano, você não tem como se livrar nem da cruz nem da espada. Porque a cruz te salvou. Você é um novo homem. Você é uma nova criatura. Mas... Precisa prestar conta. Você precisa prestar conta. Isso é importante, porque imagina, amanhã ou depois um cara pastor em cima do altar vem mandar de prisão daquilo que É a ele vida cometeu. amarrada. Então ele teve, e aí foi legal, porque ele confessou o que tinha que confessar. Eu lembro que foi lá em Minas, um negócio desse. E assim, ele conseguiu, graças a Deus, enfrentar um processo judicial e deu tudo certo. Mas assim, consequência de um pecado, não de um pecado, mas de uma vida em iniquidade. Sim. E que levou a práticas terríveis. O amor de Deus se afastou dele? Jamais. Deus esqueceu dele? Jamais. Deus... Não, mas não tem jeito, velho. Você pega e eu fico preocupado, né? Porque é o exemplo que eu digo, né, cara? A pessoa hoje, não sei, cara, você tem um relacionamento extraconjugal, como nós vimos. Eu cuidei de um jovem, eu nunca esqueço isso. E eu falei, cara, toma cuidado, cara, o que você está fazendo? Não faz isso. Enfim, resultado da história. Isso terminou numa gravidez. E para piorar, cara, ele pegou sem falar. Assim, a gente já num processo, tentando acompanhar, tentando ajudar, e aquela questão toda. Eles dois, assim, no medo, na fuga, eu não os condeno, porque eu acho que foi uma junção de vários sentimentos e aquela rota de fuga, sabe, velho? E ele levou a namorada a uma clínica de aborto, ela abortou aquele negócio todo. E eu nunca esqueço, cara, da tristeza do meu coração vendo aquilo tudo. E depois do estado de tristeza que eles entraram, quando eles parece que caíram. A ficha caiu. Eles não ficaram juntos, mas eu lembro, cara, que 2 anos depois essa menina, ela conheceu uma outra pessoa. Se eu não me engano, ela é casada até hoje. Era uma jovem na época, mas olha o que aconteceu, cara. Ela engravidou e ela, devido a muita pílula e não sei o que, a criança teve um problema no útero, teve uma má formação, aquela coisa toda, acabou que ela perdeu uma criança. Eu não estou querendo juntar uma coisa com a outra, mas a gente vai vendo que às vezes a gente vai construindo caminhos, uma cara. coisa vai abrindo... Porque assim, cara, a gente não sabe como é que é feito essas coisas. Às vezes um cara desses faz isso com uma menina jovem, prejudica a menina nem sabe que foi prejudicada. E aí o trauma que fica. Fica o trauma, o emocional é abalado e tudo mais. E aí a pessoa está reconstruindo a vida e Deus há de abençoar, porque enquanto um coração arrependido, mas às vezes tomou um remédio, como você falou, você poderia ter ficado com uma sequela. Quantas pessoas hoje estão em Cristo Jesus com sequelas? Por exemplo, cara, eu já lidei com muitos jovens, garotas novas, com doenças sexualmente transmissíveis, que hoje querem reconstruir a vida, estão carregando esse tipo de coisa. E um abismo chama o outro, né? É impossível? Não, Deus pode curar? Deus pode, mas olha o nível, olha o processo como fica doloroso. É maior, né? Não, essa questão da falta de posicionamento, eu discipulei um menino há um tempo atrás, ele até, infelizmente, não está mais aqui na igreja, assim, se afastou, mas ele tinha uma questão de torcida, assim. Sim. E ele, cara, torcida era o Deus dele, mano. Ele deixava bem claro, mano, se tivesse... E ele chegou na igreja porque ele teve um acidente e logo veio a pandemia. Aí não tinha mais torcida e tal, aí ele chegou. Sim. Cara, assim... Ele entrou numa de quando voltou de futebol. E a gente falava, pô, mano, volta e tal, não sei o que. Vamos caminhar. Ele escolheu isso. E aí, velho, assim, foi se afastando hoje. Nem. Assim, é bem complicado, sabe? Acho que falta essa coragem, né, cara? Tem muitos jovens que não têm essa coragem da renúncia. Que a gente vê hoje, até sobre essa pergunta da hipergraça, né? Hoje tem muitos jovens que vivem nessa vida dentro da igreja, né?
uma vida congregacional bem liberal, né? Porque não tá sendo propagado um evangelho tão fácil que a pessoa escolhe não fazer renúncia e vive dessa forma. Você vê que tá mais comum você encontrar pessoas dentro da igreja que não são fervorosos, que não têm uma postura correta, do que você encontrar talvez, pô, caí ali porque eu bebi. Porque para essas pessoas que estão aqui e não tem essa postura fervorosa, beber é normal, entendeu? Não tem mais essa consciência de que esse tipo de pecado... A santificação ainda moral... é pecado, entendeu? Você santificar a sua moral, cara. Tipo assim, deixar de... As velhas coisas passaram. Sim. Tá se tornando cada vez mais uma parada desnecessária na pregação da hipergraça. A gente tem um irmão aqui na igreja, que o testemunho dele é muito forte, que é o Rodrigo. É tatuador, barbeiro e papapá. Eu lembro do Rodrigo. O Rodrigo ele esteve afastado um tempo. E outro dia ele tá tendo uma live aqui no pode mandar um beijo pra ele. Rodrigo, beijo pra você. E o Rodrigo me conta uma coisa muito interessante. Ele falou, pô, pastor, antes de eu voltar para os caminhos do Senhor e tudo mais, eu sempre quis voltar lá para a igreja, porque o Rodrigo é aquele filhão, né? Ele faz parte de uma geração de filhos ministeriais dessa casa e tal. E ele, graças a Deus, está cada dia mais firme, né? E o Senhor vai fazer a obra na vida dele poderosamente. Mas eu lembro que ele estava cortando o cabelo de um cara, e ele me contou isso depois, eu achei mó barato. Ele falou assim, pô, pastor, eu falei que eu queria voltar, mas estava difícil, e eu estava muito insatisfeito. Aí o cara perguntou, onde é que você congrega? Eu congrego no Cartas Vivas, lá, enfim. Ele, cara, não precisa voltar para lá não, pô. Vai lá para minha igreja. Lá tu pode beber, lá tu pode ir pro motel, lá tu pode fumar maconha, pode fazer tudo, cara. Tá tranquilo, isso é tudo besteira, cara. Importante é adorar Jesus, cara. Porque o santo é que nos santifica, cara. Eu falei, mano, que parada doida. Eu fico imaginando Jesus encontrando sei lá, não aí, a mulher. Eu fico encontrando Jesus ali naquela crise daquela mulher adúltera. E aí ele fala, né? Aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra, beleza. Só que tem um discurso de Jesus para a mulher que eu acho fantástico. Ele fala assim, ó, vá, não peques mais. Não peques mais. Esse é o lance. A galera não quer essa eu acho que a galera tá cortando o final do texto. Realmente, quem nunca pecou, é o meu discurso aqui, pô. Parece que vendo de uma nave espacial de Sião, vai matar aqui, o cara por causa do pecado. São dois opostos do mesmo problema, né, cara? Dois não extremos, entender né? que assim, que Deus Jesus Cristo nos relaciona e nos santifica, se relaciona conosco, nos santifica. Eu vi uma entrevista com o pastor que foi assim, o principal cara da hipergraça, né, que é o Joel Osteen lá nos Estados Unidos. Sim. E aí perguntaram para ele assim, por que você não prega sobre pecado? Ele, porque o meu púlpito não é para incomodar as pessoas que estão ouvindo. Mano. Essa frase dele detonou ele também. Mas enfim. Ou não. Enfim. Infelizmente, cara, as pessoas, por negociar o evangelho, estão se perdendo muito.